Olá, pessoal, tudo bom? Bom, quem acompanha o nosso trabalho já tem mais um tempo, deve lembrar que há vários meses a gente fez uns vídeos que chamavam Notícias Feministas, que a gente dava uma olhada em algumas notícias relacionadas ao feminismo, comentava rapidinho, mostrava os links, e aí eu subi esses vídeos aqui no canal. E faz muito tempo que eu não faço, e como essa semana a gente não vai ter hangout, a gente ia ter um hangout mas, com uma convidada, mas ela não pôde, tá com problema na internet, então a gente adiou, eu resolvi tentar de novo, só que de uma forma diferente. Então eu vou passar um pouquinho algumas das notícias que a gente compartilhou na nossa página no Facebook. Então só vou abrir para quem talvez não siga a gente no Facebook ou não consiga ver tudo que a gente posta por lá. O Facebook a gente usa como um canal para compartilhar notícias e tal, né? Porque o nosso conteúdo original tá todo aqui no YouTube. Bom, esse aqui eu acabei de compartilhar da página Jornalistas contra o Assédio, que é uma página muito boa. Essa notícia aqui do Biel, né? Que ele vai, abre aspas, abandonar a carreira, né, depois aí de tudo que aconteceu, de tudo do problema do lance do assédio, e aí o pessoal resgatou uns tweets antigos dele, uns tweets racistas, homofóbicos, assim, umas coisas totalmente inaceitáveis, e enfim, as jornalistas contra o assédio, elas tiveram um ponto de vista muito bom sobre isso, e é isso que eu queria mostrar aqui, ó. Aqui. Porque ainda assim a imprensa tá tratando isso de forma errada, né? Porque olha só, é o que elas fazem aqui. Se em vez de cantor vai dar um tempo na carreira e estudar fora, teria que, a verdade é, o assediador vai sair de cena até a poeira baixar. E assim, em vez de após polêmicas, teria que ser após o assédio e após a série de tweets racistas e homofóbicos. Porque não é após polêmica. Você assediar uma mulher não é uma polêmica, é um crime, é errado, né? E achei muito interessante que a imprensa ainda está tratando ele como um coitado, como uma vítima, né? Como ele mesmo acha que ele falou que ele queria deixar ciente para a jornalista que fez que acusou ele de assédio, o quanto ela prejudicou a carreira dele. Oi? Como assim, né? E o quanto você prejudicou a carreira dela e quanto você prejudica todas as mulheres fazendo isso que você fez com ela. Então essa é a notícia que eu compartilhei agora há pouquinho. Isso aqui foi um pouco mais cedo, foi sobre esses colégios australianos, quer dizer, não em toda a Austrália, né? Na região de Victoria, na Austrália, vai ter a aula de feminismo. E o legal é que isso surgiu a partir de um projeto dos próprios alunos, né? Os estudantes tinham um coletivo feminista e aí começaram com um pequeno grupo de alunos e aí começaram a fazer propostas e o grupo começou a fazer um super sucesso e criaram um currículo feminista de aulas para ser abordado nas escolas de Victoria. Então, olha só, os estudantes do colégio australiano deverão aprender sobre igualdade e representações de gênero, entenderão estatísticas de violência doméstica e refletirão sobre a visibilidade feminina nas mais diversas áreas. Enfim, um negócio super interessante, né? Quando a gente lê absurdos do tipo escola sem partido, a gente fica assim desolado, sem esperança. Aí é legal se deparar com uma notícia dessa. Um pouco longe do Brasil, mas ainda assim é um fio de esperança. Então, ontem eu compartilhei essa reportagem aqui. Essa reportagem está no site The Pool, que é um site britânico, e elas falam sobre o perigo que essa bola fora da Gap, né? Bola fora, para não falar outra palavra, essa campanha, que olha só, que já desde pequenininha aqui mostra as crianças, o menino vestido como o pequeno intelectual aqui, The Little Scholar, e dizendo que é um genius idea, que é a roupinha dele com Albert Einstein, e a menina é the social butterfly, a borboleta social, que vai ser the talk of the playground, todo mundo vai falar dela no parquinho, né, porque essas são as únicas ambições de uma menina, né, e é uma gafe, assim, é um absurdo, e a gente se pergunta como é que isso ainda passa, né, numa empresa do tamanho da Gap. Como é que isso ainda passa? Como é que isso é aprovado para ir para o ar? E para mim, a minha teoria é que isso passa porque
ninguém vê maldade, ninguém acha isso errado, o pessoal acha bonitinho, é porque é tão, sabe, a gente sempre fala essa palavra, tá tão enraizado, e eu sei que tem gente que já não aguenta mais ouvir isso, mas é verdade, tá tão enraizado que você não vê maldade, sabe, e já começa aí desde cedo, já começa errado, já começa uma empresa desse tamanho, que atinge tanta gente, já tratando os meninos como os inteligentes, os educados, assim, educados no sentido de educação formal, tá? Quem tem um futuro promissor e as meninas como uma coisa social para ser vista, né? Você já começa a objetificar essas menininhas, assim, desde essa pouca idade. Então, essa reportagem fala sobre isso. Então, o link tá lá no Facebook, Super Gafe da Gap. E aqui, essa aqui eu comentei, foi muito bacana. Eu tava batendo papo no Snapchat ontem com uma pessoa, porque eu falei de um comentário machista que eu ouvi ontem, comentei isso no Snap. E aí ela falou que para ela o comentário era que o marido seguiu uma carreira política e era esperado dela que ela acompanhasse ele sempre, que ela largasse as coisas que ela faz, a vida profissional dela, a carreira dela, para acompanhar ele. E ela resolveu não acompanhar, ela resolveu continuar na carreira dela e, enfim, eles se apoiam, claro, como um casal, mas é isso, ela não largou o que ela faz para ser sombra dele, né? E as pessoas começaram a questionar, como assim você não vai ir com seu marido, né? Você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo que esperavam da posição dela como uma esposa de um político bem-sucedido. E ela fala que houve esse tipo de comentário o tempo inteiro. E aí ela falou, nossa, eu não sabia que esse meu pensamento era um pensamento feminista. E eu achei o máximo, que ali na nossa conversa, ela falou pra mim que ela se descobriu feminista. E, poxa, adorei, né? Foi ótimo. Então, eu só queria lembrar que a gente tem aqui no nosso canal o nosso primeiro vídeo colaborativo, que é com várias mulheres contando como se descobriram feministas, né? E cada uma acontece isso de um jeito diferente de uma para outra. E falando em vídeo colaborativo, a gente já está começando a preparar o próximo, que é sobre como pratica o feminismo no dia a dia, como que você pode trazer as ideias feministas para sua rotina e, tipo, melhorar o seu entorno. Então, a gente já está querendo as suas participações. Mandem lá para o conexãofeminista1@gmail.com, tá bom? Ótima citação aqui da Naomi Wolf sobre uma cultura focada na magreza feminina. Não revela uma obsessão com a beleza feminina, é uma obsessão sobre a obediência feminina. É fantástica essa citação aqui. Vamos, Facebook, vamos lá. E rolou também, acho que semana passada, né? Ou foi essa semana que foi a semana a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Eu vi várias mães que eu acompanho no Instagram, no Facebook, Snapchat e outras redes sociais falando de aleitamento materno. E a Renata fez a contribuição dela aqui na nossa página, que amamentar foi uma outra razão, que foi mais uma maneira dela se descobrir feminista, né? E esse lance de o peito, as pessoas olharem feio quando você tá amamentando, que tipo, a sociedade não tolera ver peito exposto alimentando um filho, mas aplaude e estimula um seio erotizado para vender cerveja, né? E isso continua, né? Entra ano, sai ano, continua esse papo. E inclusive a gente tem um hangout, uma conexão paralela com a Natália Itabaiana. A Natália até deixou um comentário aqui nessa postagem falando sobre isso, sobre a amamentação e até o relacionamento da amamentação com a prática de exercícios, né? Que para ela teve uma experiência lá na França com uns médicos que deram algumas opiniões que não tinham, assim, nada a ver, sendo super machistas mesmo. E aqui, por último, deixa eu compartilhar isso aqui. Essa é uma página, essa página aqui, se vocês forem na nossa página no Facebook, vocês vão ter o link. E é uma página que fala de feminismo com um viés, assim, das mulheres que bebem cerveja. E aí, quando eu fiquei sabendo dessa página, eu tive vontade de fazer um hangout relacionado com isso. E até era para ser essa semana, mas a convidada não vai poder, então a gente vai adiar. Mas é ótimo, né? O quanto preconceito, quanto machismo tem na mesa de bar com mulher que bebe não só cerveja, né? Mas várias outras coisas. Quando eu postei isso aqui, um monte de gente veio me falar que tem que ouvir, você bebe como homem, nossa, como você bebe bem, nossa, você gosta dessa cerveja forte, achei que você gostasse de cerveja mais docinha, enfim.
Isso tudo é machismo, né? Tem machismo até na mesa de bar, que é um lugar que a gente acha que é mais relaxado, muito mais liberal. Mas não é bem assim e eu tô bem ansiosa para fazer um hangout sobre isso muito em breve. Então, acho que por enquanto é isso. Só queria fazer um teste. Esse aqui é um tipo de teste para compartilhar um pouco as notícias que a gente mostra no Facebook, mas nem sempre chegam na timeline de todo mundo. Então é isso, para quem não segue a gente ainda lá no Facebook, somos Conexão Feminista. E deixem aí um comentário falando se vocês gostam desse tipo de review aí. A gente pode fazer semanalmente, mostrar as notícias que a gente pôs durante a semana na página, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.